No terceiro episódio da série do JC de dezembro, vamos falar sobre os direitos que estão disponíveis para as pessoas diagnosticadas com HIV e o risco da falta de informação e o medo que são causados também pelo preconceito. Acompanhe agora na reportagem de Marcos Martins com imagens de Apolo Silva e a produção de Camila Santos. Descoberto no início da década de 80, o vírus HIV, sigla inglesa que traduzida para o português significa vírus da imunodeficiência humana, nos dias de hoje, graças ao avanço da ciência, não representa mais uma sentença de morte. Pelo contrário, seguindo todo o tratamento, as chamadas pessoas soropositivas conseguem viver uma vida normal, quase nem apresentando sinais e sintomas do vírus. Porém, em meio a tudo isto, ainda existe o medo, do preconceito e do desamparo. Pensando nisso, nos últimos 40 anos, uma série de leis já foram criadas para assistenciar, proteger e amparar estes pacientes. A Constituição brasileira, em seu artigo 5º, institui que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo assim aos brasileiros e aos estrangeiros que vivem no país a inviolabilidade de todos os direitos. Amparados por esta Constituição, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, assim como toda a população brasileira, têm direitos e deveres garantidos. Apesar disso, nem todos têm acesso a esses direitos. As pessoas que têm essa portabilidade desse vírus, que convivem com ele, muitas dessas pessoas não sabem que no Brasil existe inúmeras leis e que principalmente a Constituição traz que há direito à saúde, direito ao sigilo do médico, sigilo no trabalho, em questão de leis trabalhistas, direitos previdenciários, questão de direito ao auxílio doença, que hoje se chama auxílio de capacidade temporária, caso ele não consiga trabalhar nesse período, ou se for muito grave, a aposentadoria por invalidez, que hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente, tem direitos à medicação, à testagem, direitos a vários benefícios que muitos não sabem que têm. E um dos principais problemas que impedem a busca por direitos por parte dos pacientes com HIV, além do medo, é o preconceito, causado pelo estigma social que muitas pessoas ainda têm, por receio de serem infectadas pelo vírus e, por conta disso, agem de forma preconceituosa. O principal motivo que as pessoas não vão atrás dos seus direitos hoje é o preconceito e a discriminação. Há campanhas, mas essas campanhas têm que ser mais estendidas durante o ano, porque as pessoas só lembram dessa campanha geralmente no fim do ano, em dezembro vermelho. Mas no momento que todo mundo começar a saber que é possível conviver com esse vírus em si, as pessoas vão buscar ter mais qualidade de vida, vão buscar informação, vão buscar a ter acesso a esses amparo que o governo dá, essa assistência que o governo dá. E para que o paciente com HIV consiga romper esta barreira e ir em busca de seus direitos, é preciso muito apoio e acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico, ele funciona através da psicoterapia. A psicoterapia, ela funciona como uma ferramenta de suporte para conseguir ajudar esse indivíduo a manejar esse sofrimento, a lidar com a sua própria condição, entendendo de uma forma humanizada, de uma forma não violenta o seu diagnóstico e a perspectiva de uma nova adaptação a essa situação de sofrimento, de adversidade. Então, a psicoterapia ela funciona como essa rede de suporte para conseguir acolher e promover uma melhor qualidade de vida frente ao diagnóstico do vírus do HIV. Em 1989, profissionais da saúde e membros da sociedade civil criaram a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS, termo que nos dias de hoje já caiu em desuso. O documento foi assinado no Encontro Nacional das ONGs que trabalham com AIDS em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entre os 11 direitos fundamentais descritos no documento estava, por exemplo, o direito de comunicar apenas às pessoas que deseja seu estado de saúde e o resultado dos seus testes, ou seja, a garantia do sigilo. A legislação hoje que nós temos trata muito questão sobre isso, sobre a questão do sigilo profissional, sigilo ético do médico, dos profissionais da área da saúde,
o sigilo na empresa que essa pessoa trabalha, para que não haja essa discriminação entre essa pessoa que está portadora do vírus com a sociedade. Então, para que ele não se sinta excluído e acabe sofrendo algum tipo de discriminação, para poder resguardar a saúde física dessa pessoa e a saúde mental, que também é muito importante. A psicologia, ela trabalha através do sigilo profissional. Em seu código de ética, assegura ao paciente por meio de resguardar sua intimidade, mantendo a confidencialidade daquilo que ele compartilha com o psicólogo ou psicóloga. E sim, a pessoa que procura um atendimento, um suporte psicológico, ela tem o seu diagnóstico, a sua condição de saúde física resguardada pelo mesmo. De forma geral, mesmo ainda nos anos 80 ou nos dias atuais, a informação, seja por parte das pessoas que convivem com HIV ou aquelas que não são infectadas pelo vírus, sempre vai ser algo muito importante, desde a busca por direitos até na derrubada de preconceitos e na geração de apoio. Os principais motivos é a informação não só para a pessoa que é portadora em si, mas para as pessoas que vão conviver com essas pessoas, com a sociedade em si. Então, a sociedade, mesmo não portadora, tem que saber as consequências para poder evitar, e evitar no sentido de evitar se contaminar, e no sentido de conviver, apoiar a pessoa que já possui esse vírus, que contraiu esse vírus. Então, tem que saber se apoiar o próximo. E assim a gente encerra mais uma série de reportagens aqui do JC. Se você quiser conferir todos os episódios, é só acessar o nosso portal suacidade.com. E na próxima segunda a gente vai ter a exibição do Família Cidade aqui na noite de Natal.